Telhado. Ô, amigo, dá uma folha aí. A inclinação do telhado depende do tipo de telha. Peraí. Vai gravar. Alguém grava aí. Quem define isso aí é o fabricante das telhas. O fabricante das telhas. A intensidade pluviométrica. Peraí. Peraí. Vocês têm que me avisar que vocês estão gravando pra eu não fazer piada. Então, peraí. Só fica aí na frente aí, senhor, que é melhor ficar andando um pouquinho. Oi? Ah, tem que ficar aqui. Se o senhor quiser, claro. Negócio aí. É vídeo. Eu preciso cobrar direitos autorais. Não faz diferença, pessoal. Deixa o professor falar e depois todo mundo pega o vídeo. Não é fácil. Do que ele ficar falando, parando. Não, peraí, você gosta de estar. Não, peraí. Não vai fazer nenhum problema. Pode dar continuidade. Pode. Então vamos lá, pessoal. Corta essa parte do vídeo aqui. Começando de águas pluviais, inclinação do telhado vai ser um dado que a arquitetura vai passar. Então não é a nossa parte isso. E vai variar, vai depender diretamente do tipo de telha que a gente estiver utilizando. Agora o que interessa para a gente é a inclinação, a intensidade pluviométrica, o I. E em casas de até 100 metros quadrados, edificações de até 100 metros quadrados, a gente vai utilizar como índice pluviométrico 150 milímetros por hora. Legal? Em edificações superiores a isso, a gente vai considerar para a intensidade pluviométrica o período de retorno, que é a quantidade histórica, os dados históricos de quando houve uma intensidade, uma chuva naquela intensidade, e a projeção de quando haverá uma chuva nessa mesma intensidade. Mas no nosso caso, para projetos de nível técnico, 150 milímetros por hora, edificações de até 100 metros quadrados. Bom, aí nós temos a calha. Aquele retorno aí, aquele que você falou que estava na IBR. Nós temos uma tabela na NVR e aí depende do período de retorno, 1 ano, 5 anos e 25 anos. Oi? 150 é uma bem assim na norma, provavelmente. Tinha 10 uma bem pequena norma que para residências Tava bem meu. inferior a 100 metros quadrados. Dá uma olhada que tem um diferenciamento da norma. Tudo bem? Bom, para calha, inclinação mínima de calha, a gente trabalha com inclinação de 0,5%, 0,5%. Faz o dimensionamento da calha utilizando aí a fórmula de Manning, que foram os exercícios que a gente desenvolveu em sala de aula. Dados para a prova, diâmetro mínimo do tubo vertical de drenagem, 70 milímetros. Desce desse tubo de drenagem de 70 milímetros e a gente vai fazer a conexão na caixa de areia que fica enterrada no quintal. Essa caixa de areia normalmente tem um diâmetro, as dimensões de 60 por 60 e a profundidade dela é variável. A interligação dessa caixa de areia tem que ser obrigatoriamente com curva de 90 graus de raio longo ou curva de 45 graus. Saindo da caixa, nós temos aí a tubulação horizontal. Essa tubulação horizontal tem uma inclinação mínima tem que ter uma inclinação mínima de 0,5% e vai levar a água de chuva, a água pluvial, até o sistema público de drenagem, que pode ser uma galeria de águas pluviais ou a sarjeta na frente de casa. Então, muito a grosso modo, é isso que a gente vai ter de drenagem, é alguma coisa dentro disso que eu vou perguntar na prova para vocês. Bom, no sistema de água fria, tem umas perguntinhas meio capciosas no começo da prova, você tem que prestar muita atenção.
que fala sobre os sistemas de alimentação da rede predial. Então nós temos o sistema de distribuição direta, e no sistema de distribuição direta é quando a água chega da rede pública e vai para a nossa edificação sem utilização de reservatório nenhum. Ela vai direto da rua para os nossos pontos de utilização. Nós temos o sistema indireto por gravidade e o sistema indireto por bombeamento. No sistema indireto por gravidade, essa água ela sobe para o nosso reservatório sem a utilização de bomba. E a gente só pode utilizar esse sistema por gravidade se o nosso reservatório estiver posicionado até uma altura máxima de 10 metros de altura. Ou seja, 10 MCA de pressão para que a gente consiga o abastecimento do reservatório superior. Caso não haja essa situação, a gente precisa construir um reservatório inferior. Esse reservatório inferior, ele recebe a água da rede pública e nós temos um sistema de bombeamento para levar a água para o reservatório superior. Isso é o que a gente chama de sistema de distribuição indireto por bombeamento. Nesse sistema de distribuição indireta por bombeamento, normalmente nós precisamos colocar reserva de incêndio. E a reserva de incêndio, ela, na prova deve estar sendo perguntado sobre reserva de incêndio para hidrante, ela deve ser colocada preferencialmente no reservatório superior, porque com a reserva de incêndio no reservatório superior, a gente consegue o primeiro combate a incêndio por gravidade para posteriormente entrar o funcionamento das bombas de recalque. Então, eu vou perguntar alguma coisa sobre reserva de incêndio e a partir daí, sistema de distribuição para edificações de vocês. No sistema de distribuição, eu devo perguntar alguma coisa sobre golpe de ariete. Golpe de ariete, ele é provocado pelo fechamento brusco de alguns equipamentos na tubulação, o que pode gerar aí ruptura da tubulação. E ele é agravado por velocidades altas da tubulação, velocidades superiores a 3 metros por segundo. Então a gente tem que, para evitar que haja o golpe de ariete e para evitar barulho na nossa instalação hidráulica, a gente tem que manter as velocidades em qualquer ponto da nossa instalação inferior a 3 metros por segundo. Bom, então nós temos aí a questão do golpe de ariete. Eu devo perguntar alguma coisa sobre perda de carga localizada e devo perguntar alguma coisa sobre perda de carga distribuída. Perda de carga localizada é a perda de carga que ocorre nas peças, num joelho, num T. Isso é o que a gente chama de perda de carga localizada. E perda de carga distribuída é a perda de carga que a gente tem em toda a extensão da tubulação. Conforme a água vai caminhando na tubulação, ela vai atritando com as laterais da tubulação e ela vai atritando também com as partículas internas dela. Com isso ela vai perdendo pressão. Isso é o que a gente chama de perda de carga distribuída. Com certeza vai cair alguma coisa sobre perda de carga distribuída, perda de carga localizada. Redação sobre surdo? Oi? Redação sobre surdo? Não entendi. Redação sobre surdo? Redação sobre surdo. Mas que estão querendo? Redação sobre surdo? Não, isso não. Agora que eu devia conhecer bem esse assunto, porque eu sou dos surdos. Você percebeu que você só fala Bom, e aí, perda de carga distribuída, perda de carga localizada, pressão máxima estática e pressão máxima dinâmica. Pressão máxima dinâmica, e pressão máxima estática e pressão mínima dinâmica. A pressão mínima dinâmica é 0,5 MCA no vaso sanitário.
Eu costumo falar para vocês que a gente confere 1 metro de coluna d'água no banheiro. Porque se dá 1 metro de coluna d'água no banheiro, automaticamente a gente dá 0,5 no vaso sanitário. Mas a norma diz que a gente tem que pressão máxima numa tubulação, máxima estática, 40 MCA. Pressão mínima dinâmica, 0,5 MCA. Quanto que é a estática, professor? 40 MCA e dinâmica 0,5. E qual que é a diferença de pressão estática e pressão dinâmica? A estática é quando toda a minha tubulação está fechada, está tudo parado lá, eu tenho a pressão estática. As pressões estáticas elas são maiores, porque como a água não está em movimento, eu não tenho a geração de perda de carga na tubulação. Então, normalmente, pressões estáticas são maiores. A partir do momento que eu abro algum equipamento para utilizar água, nesse momento a água começa a percorrer a minha tubulação, pressão dinâmica, água em movimento, gera perda de carga, automaticamente eu tenho uma pressão mais baixa na pressão dinâmica. Por isso me interessa a estática máxima e a dinâmica mínima, que é para o funcionamento dos meus equipamentos. Beleza? De água fria, basicamente é isso que eu vou perguntar para vocês. Não me recordo agora de alguma coisa fora disso. E aí eu vou perguntar um pouco de esgoto. Sistema ramal de descarga. Ramal de descarga, ele é a tubulação de esgoto que recebe efluentes de um único aparelho sanitário. Ramal de esgoto é a tubulação do esgoto sanitário que recebe efluentes de vários ramais de descarga. Os sistemas de água pluvial, sistema de drenagem e sistema de esgoto sanitário têm que ser totalmente separados. Sistema de esgoto sanitário vai para a rede de esgoto sanitário e vai para a estação de tratamento de esgoto. Sistema de drenagem cai na sarjeta, galeria e vai para os córregos da cidade. Eu devo perguntar sobre a utilidade do sistema de ventilação. O sistema de ventilação eles devem então proteger os fechos hídricos dos desconectores. E os fechos hídricos eles servem para evitar a entrada de cheiro dentro da residência. Com isso, a gente faz a divisão de esgoto primário e esgoto secundário. O esgoto primário é o que fica antes do fecho hídrico, ou seja, é a parte da tubulação de esgoto em que tem acesso aos gases do esgoto público. E tubulação de esgoto secundário é a que está depois do fecho hídrico, cujos gases e os insetos do sistema público de esgoto não têm acesso. Então, esgoto secundário, tubulação que tem acesso a gases da rua, esgoto primário, tubulação que tem acesso aos gases da rua, esgoto secundário, tubulação que não tem acesso aos gases da rua. E o que faz a divisão de uma para outra é o desconector. E o desconector com fecho hídrico. Com relação a esgoto, eu devo perguntar para vocês sobre caixa de gordura, em qual situação a gente utiliza a caixa de gordura. Só nas pias de cozinha e em qualquer outro ponto em que eu tenha lavagem de prato, em que eu tenha lavagem de panela, que gere gordura, então eu preciso ter essa caixa lá para poder fazer a retenção da caixa de gordura. Os esgotos dos banheiros, a ramalde vai direto para a caixa de inspeção. Então, na caixa de inspeção eu ligo o esgoto que não tem acesso a gordura. Nas caixas de areia eu ligo tubulação de drenagem e nas caixas de gordura, tubulação de pia de cozinha e outros sistemas onde eu tenho a lavagem de prato. Acho que basicamente, a título de
questionamento de prova, é isso que eu vou, essa parte teórica que eu vou cobrar de vocês. Professora, a caixa de areia que eu não entendi. A caixa de areia, quando você faz aí a coleta da água do telhado, Ah, no momento de chuva, ela vai cair pela tubulação, escorre pela calha, cai pela tubulação vertical, e aí o que faz a captação lá embaixo pode ser uma caixa de inspeção, mas é interessante que nós tenhamos uma caixa de areia. A caixa de areia vai depositar no fundo dela a areia do telhado e a água vai para o sistema de drenagem. Professora, a prova vai ser alternativa ou dissertativa? Então, a prova vai ser alternativa. Como eu dei toda a aula direcionada a cálculo para vocês e vou pedir essa parte teórica na prova, então eu achei interessante bater esse papo com vocês para preparar vocês para essa prova, porque é totalmente teórica.